A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a discutir na semana que vem o projeto do novo Código Eleitoral. É uma proposta que prevê a unificação de leis e resoluções da Justiça Eleitoral. Esse documento, gente, já passou pela Câmara, agora entra em discussão no Senado, que tem a relatoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A intenção de Marcelo Castro é garantir a aprovação do novo Código Eleitoral no Senado nas próximas semanas e até outubro, caso tenha que passar pela Câmara. Dessa forma, o parlamentar ele garante que as mudanças passem a valer a partir das próximas eleições. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Fabrício Souza Duarte. Doutor Fabrício, já estava com saudade do senhor por aqui, que bom que o senhor está aqui conosco, boa noite, bem-vindo. A gente só não está ouvindo o doutor Fabrício ainda, mas a gente vai ouvir em instantes, assim que o nosso áudio for restabelecido aqui. Doutor Fabrício nos ouve agora? Boa noite. Ouço, boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite, eu também já estava com saudade de comparecer aqui com vocês. Pois é, falou de eleições, a gente chama o doutor Fabrício para a gente discutir, né, alguns aspectos, principalmente no que diz respeito aí ao direito eleitoral e às leis, né, que regem o Código Eleitoral. Então quer dizer que tem um novo código em discussão e a gente tem alguns pontos que podem mudar e se todo o planejamento, né, dos parlamentares der certo, essas regras podem valer já para as eleições de 2026. Queria que o senhor ressaltasse, doutor Fabrício, o que mais te chama atenção dentro das modificações que estão previstas. De fato, o Código Eleitoral, esse projeto já vem sendo analisado desde a Câmara dos Deputados, então já estamos na casa revisora. O Congresso Nacional tem duas casas, uma casa inicia o projeto, a segunda casa faz uma revisão do projeto. E ele tem como premissa tentar unificar toda a legislação eleitoral que hoje é esparsa. Nós temos hoje, especialmente, um Código Eleitoral, que é de 1965, dele a Lei Complementar 64 de 90, que trata das inelegibilidades, e a Lei Complementar, a Lei Ordinária 9.504 de 97, que cuida de regras mais específicas das eleições. Então, o Código ele unifica todas essas regras e faz várias alterações, consolidando entendimentos que o Tribunal Superior Eleitoral veio trazendo durante os anos, inclusive também as resoluções da legislação do Tribunal Superior Eleitoral, que a cada eleição faz modificações na forma de aplicação da lei. Eu acho que é uma medida importante, porque ela traz uma segurança maior na aplicação da legislação eleitoral. De fato, alguns pontos precisavam ser revisitados. Veja, a última lei, né, consolidada sobre o tema é de 97. Claro que, ao longo do tempo, a gente vem tendo atualizações dessa lei, mas agora se consolida tudo num único instrumento, evitando alguns questionamentos que a gente tinha de divergências entre o Código Eleitoral e a Lei 9.504, etc. Então, acho que são avanços importantes. A aplicação da lei da ficha limpa, a nova regra para participação feminina nas assembleias, Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, são bastante importantes. Professor, sobre essa questão da participação feminina especificamente, eu queria perguntar para o senhor porque foi incorporada uma emenda ali para poder reservar 20% ali das cadeiras às mulheres. O senhor acha que isso na prática pode funcionar e se isso vai realmente de fato ajudar a corrigir uma distorção ali da representatividade feminina? Eu acho que sim. Eu penso que é um avanço. Eu acho que ainda é um avanço pequeno, uma vez que a proporção de mulheres na sociedade é maior do que 20%, evidentemente. Então, mas as coisas precisam começar paulatinamente. A ideia, o que o código estabelece é uma mudança até bastante radical nesse sentido, porque não são hoje, o que a legislação prevê é que há uma reserva de candidaturas, ou seja, de um total de 100 candidatos, pelo menos 30 tem que ser mulheres ou tem que ser homens, né? Não é que é 30% de mulheres, é 30% para algum dos sexos, algum dos gêneros. Então,
Poderia ser uma chapa de 70% mulher, 30% homem, mas isso não ocorre. E não ocorre justamente porque não tem incentivo à participação feminina, o incentivo ainda é pequeno, precisa ser melhorado essa questão. E agora, com a emenda que foi acatada, a senadora Elisiane Gama, não é reserva de vagas para candidatas, mas é reserva de assentos nos parlamentos. Ou seja, pelo menos 20% dos assentos terão que ser ocupados por mulheres. Interessante é que vai haver a substituição de homens por mulheres, caso os 20% não sejam alcançados pela primeira apuração. Então, se uma mulher, um partido não atingir, se não foram atingidos os 20%, vai se tirar a vaga de um homem para substituir por uma mulher, seguindo as regras que estão estabelecidas no Código Eleitoral, como, por exemplo, essa mulher ter alcançado pelo menos 10% de votação do consciente partidário. E, no pior dos casos, se nem aplicada todas as regras de substituição, não houver sido atingido esse percentual de 20%, a eleição vai ser anulada e repetida a eleição para aquela determinada Câmara ou Assembleia. Queria fazer um questionamento para o senhor a respeito do ponto do Código que trata de inelegibilidade. Pelo que eu entendi, né, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, o senador Marcelo Castro está propondo que o marco da contagem do prazo ali de inelegibilidade passe a ser a definição pela Justiça Eleitoral da condenação e não mais, por exemplo, o fim do cumprimento da pena ou da legislatura. Isso tende a reduzir esse tempo de inelegibilidade? Isso é positivo ou pode trazer alguma certa polêmica no sentido de tentar flexibilizar todas essas questões que buscam ali, né, combater corrupção e outros crimes? A sua interpretação está correta. Atualmente, a Lei Complementar 64, quando da alteração feita pela Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, estabeleceu que em algumas situações o político fique nele por um prazo de 8 anos, mas que só se conta a partir do término da condenação. Então, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, que é uma das causas que pode levar à inelegibilidade, uma condenação por improbidade administrativa, ela pode fixar, por exemplo, uma pena de 10 anos de suspensão dos direitos políticos. Cumprida esta pena de 10 anos, prevista na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, se inicia o prazo de 8 anos de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. Então, em tese, um político poderia ficar inelegível por até 18 anos. Na verdade, isso pode até ser pior, porque como a Lei Complementar 135 hoje estabelece que essa inelegibilidade começa a contar antes do prazo, antes do trânsito em julgado, e já numa confirmação de decisão condenatória em segunda instância, o candidato fica inelegível pelo período em que os recursos para os tribunais superiores, STJ e STF, estiverem em ação. Depois que transitou em julgado e ele manteve a condenação, o tempo da sua pena, e depois de cumprida a sua pena, mais 8 anos. Então, em tese, existiam hipóteses que a pessoa poderia ficar inelegível por até 30 anos, considerando o tempo de recurso, o tempo da pena fixada e o tempo da lei da ficha limpa. O que agora o relator propõe, e consta do projeto, é de que esse tempo só comece já a ser contado da data em que transitou em julgado a sentença. Então, não é mais do cumprimento da pena que foi fixada na sentença, mas a partir do momento em que ela transitou em julgado. Então, isso, evidentemente, vai reduzir o prazo da inelegibilidade. Mais do que isso, ele considera também que deve ser subtraído desse tempo de inelegibilidade o tempo que foi cumprido de inelegibilidade antes do trânsito em julgado. Então, se alguém ficou 2 anos aguardando o julgamento do término do seu recurso, esses 2 anos vão ser descontados dos 8 que estavam inicialmente previstos de inelegibilidade. Então, ele vai ficar inelegível por 6 anos, por exemplo. Então, isso reduz sensivelmente o que hoje temos na lei da ficha limpa.
ser positivo ou ser negativo essa redução depende da ótica. Eu acredito que, de fato, você traz aparentemente um incentivo, uma redução no combate à corrupção, mas eu acho que também tem uma correção de rumos na aplicação da lei da ficha limpa. A Constituição brasileira, ela proíbe a pena de perdimento dos direitos políticos. Ninguém perde direitos políticos. Eles podem ficar apenas suspensos. Mas se você impor uma suspensão de direito político de 30 anos, na prática, importa na cassação do direito político, na perda do direito político, porque ninguém volta ao cenário político depois de 30 anos de inelegibilidade. Então, acho que há uma correção, pode-se discutir a calibração disso, mas eu penso que é uma medida que tende a chegar num meio termo entre a necessidade do rigor na aplicação da sanção e a possibilidade dos sujeitos reabilitar para o exercício da vida pública. Agora, polêmica, não tenha dúvida de que vai causar e vai ser muito discutido isso. Com certeza, né? E temos também um outro ponto polêmico, que é a questão da quarentena, né? Das Forças Armadas, de funcionários, né, pessoas que estão no Ministério Público, integrantes de Ministério Público, juízes, enfim, precisam se descompatibilizar do cargo 4 anos antes. Mas eu fiquei pensando, professor, porque às vezes as articulações políticas, elas acontecem muito em cima da hora, né? É claro que há toda uma conversa, um planejamento, quem sai candidato, quem não sai, mas ali a gente precisa, as coisas vão amadurecendo a partir do momento em que o pleito vai chegando, e aí vão saindo, né, os candidatos, e aí o prazo para se descompatibilizar hoje é um prazo que não é muito, acho que não é nem um ano, né, são alguns meses antes do pleito eleitoral, como determina a Justiça. Como que o senhor vê essa quarentena? 4 anos, é um prazo muito longo ou não? Olha, Adriana, eu vejo com bons olhos, porque os cargos do Ministério Público, da magistratura e também das Forças Armadas, eles são cargos de muito poder e muita relevância, especialmente os cargos da magistratura e do Ministério Público. Então, eles dão uma exposição e dão um poder para essas pessoas muito maior em termos eleitorais. Então, o que a quarentena estabelece é justamente que você impeça a utilização tática por um determinado membro do judiciário com fins eleitorais. Então, esse candidato, esse pretenso candidato, essa pessoa que integra um desses órgãos, o Poder Judiciário ou o Ministério Público, ele vai ficar limitado, ele não vai ser tentado, não vai haver a tentação de utilizar desse grande poder que tem para fins reais. Né? Não vou entrar no mérito se houve ou não houve a instrumentalização de processos judiciais do Brasil para fins de viabilização ou inviabilização de candidaturas nos últimos anos, mas o fato é que a discussão ocorreu. Né? Então, eu vejo com bons olhos esse afastamento, porque são funções que precisam estar distanciadas da política. Então, você não pode ter uma relação política com pessoas que ocupam esses cargos. Uhum. Os outros cargos, por exemplo, de presidente da República, os cargos eletivos, faz parte da natureza. Então, não seria próprio imaginar que eles teriam uma quarentena de 4 anos para poder se discutir política ou se desincompatibilizar, ou mesmo pessoas que ocupam cargos em comissão de alto grau na administração, como ministros de Estado, secretários, etc. Então, esses cargos fazem parte do jogo político. Mas um juiz e um promotor, eles não fazem parte do jogo político. Eles precisam guardar uma equidistância da política para decidir de forma isonômica. Então, eu vejo com bons olhos. Nós podemos discutir se esse tempo é muito longo ou não. A princípio, eu não acho que seja muito longo. Eu acho que é um prazo razoável para que a pessoa possa se distanciar e não desses poderes para poder pleitear um cargo político. Quanto aos militares, tudo que aconteceu e vem sendo apurado no Brasil nos últimos anos mostra a necessidade de um maior distanciamento das Forças Armadas da vida política do Brasil. Então, também não vejo, eu vejo também com bons olhos essa quarentena. Professor, o senhor avalia que o Código Eleitoral ele deveria ser mais duro em relação às fake news?
Acredito que sim. Na verdade, o projeto traz um dispositivo criminal, estabelecimento de uma sanção criminal, pena de 1 a 4 anos para quem divulga informações inverídicas. Talvez a aplicação de uma penalidade maior nesse sentido. Além disso, durante a campanha também há uma série de regras que impedem a veiculação de propaganda inverídica. Então, existem 2 dispositivos, um de natureza eleitoral, uma sanção civil administrativa no âmbito do direito eleitoral, aplicação de multa ao candidato, retirada da notícia do ar, e uma aplicação penal, estabelecimento de uma pena de reclusão para quem usa esse tipo de tática. Nos tempos que a gente vive, em que há uma divulgação muito grande, a utilização indevida das informações, eu penso que, de fato, poderia haver uma sanção maior. Mas a gente precisa calibrar isso também, porque o direito penal ele não pode ser também interpretado como a única forma de se corrigir um mal na sociedade. O direito penal, que a gente chama de última ratio, ela é a última medida que tem que ser adotada para corrigir um comportamento. Então, eu acho que mais do que ser mais duro do que com as fake news, com as notícias falsas, é preciso que haja maior educação e maior letramento, especialmente letramento digital da população. E isso vem com o tempo, né? Não adianta nós aumentarmos a sanção. Estudos de criminologia mostram que você aumentar sanções não necessariamente reduz a prática do crime, né? Existe uma série de medidas que vão levar a situações mais específicas ou medidas mais eficazes para a redução desse fenômeno que, infelizmente, assola a sociedade. Professor, a gente sabe, né, que essa reforma do Código Eleitoral está sendo feita por meio de um projeto de lei complementar, né? E quando a gente pensa em fim da reeleição, teria que ser por meio de uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição Federal. Mas o senhor acredita que, em meio, né, à discussão da reforma do Código Eleitoral, pode ganhar força esse debate pelo fim da possibilidade de reeleição no país e, com isso, por exemplo, a PEC 12, que já está lá no Congresso, acabe tendo uma tramitação mais acelerada também? Olha, eu acho que a extinção da regra da reeleição, em que pese a discussão ser salutar, eu acho que ela ainda está muito longe de ser unanimidade no Brasil. A gente tem que imaginar que o político, né, que está no exercício do cargo, especialmente aqueles que estão no exercício da presidência da República, que tem gerência sobre o parlamento, gerência no sentido de influência sobre o parlamento, ele quer se manter no poder. Então, eu acho que para ter o fim da reeleição, nós vamos ter que ter uma regra de transição. Pelo menos umas 2 ou 3 eleições com reeleição para que a partir de uma determinada data não haja mais reeleição, porque isso traz um distanciamento entre quem ganha o governo agora e quem no futuro vai disputar. Porque quem hoje entra no governo no Brasil já entra pensando na reeleição. A reeleição começa no dia 1º de janeiro do ano em que começa o primeiro mandato. A verdade é essa. E sempre que a política se rege pela busca do poder e pela manutenção. Então, isso é uma discussão que vai acontecer. Então, eu acho que a mera tramitação do Código Eleitoral, que não vai mudar isso, me expôs, isso depende de uma emenda constitucional, ela pode suscitar o debate. Mas eu não vejo hoje nenhuma possibilidade no horizonte de que isso venha a ser aprovado, pelo menos para as próximas eleições, ou para as próximas, né? Eu acho que isso é um trabalho de ainda mais longo prazo. Eu acho que esse debate ainda não está amadurecido na sociedade brasileira. Professor Fabrício Souza Duarte, advogado, especialista em direito eleitoral. Professor Fabrício, obrigada, viu, pela participação, bom revê-lo. E a gente conta com o senhor em outras oportunidades, tá? Eu que agradeço por terem me recebido e fico sempre à disposição. Boa noite. O Fabrício Souza Duarte, advogado especialista em direito eleitoral. Eu vi com muito bons olhos essa questão da participação feminina, sabe, dentro desse novo Código Eleitoral. Agora, eu não sei se isso realmente vai se concretizar, porque pode ser, às vezes, até um incentivo, né, para que as mulheres participem mais
da política, porque a gente não tem realmente uma participação efetiva das mulheres, até porque, né, a própria legislação eleitoral, existem brechas e existem mecanismos que hoje, né, a estrutura dos partidos se utilizam para, de certa forma, limitar a entrada das mulheres. Muitas são consideradas e usadas, né, para nas eleições. Isso é muito triste da gente ver. Então, que as mulheres participem mais, que a gente possa ter mais mulheres, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, que a gente possa ter mais mulheres também nas prefeituras, na Câmara Municipal, que eu quis dizer, e também nas assembleias. Inclusive, na versão do senador, né, do Marcelo Castro, esse relatório tem umas 205 páginas e a gente tem um dado muito impressionante sobre a participação das mulheres na política. Eu trouxe aqui para a gente comentar também que são dos 5.570 municípios brasileiros, cerca de 1.000 não elegeram nenhuma mulher sequer em 2020. 17 estados elegeram menos de 20% de mulheres para a Câmara dos Deputados. Então, de certa forma, né, esse pode ser um incentivo e uma segurança para que a gente possa ter mais mulheres e mostrar realmente a nossa força, a nossa competência nesse universo tão machista, tão repleto ainda, né, por homens, né, em sua maioria, que a gente possa mostrar também a nossa força por lá. Adriana, é fundamental a gente discutir isso, né? E tomara que o debate que vai ter início, portanto, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira, tomara que o debate também motive essa discussão em torno da participação das mulheres na política. E aí eu volto num ponto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é a questão de as instituições garantirem também formas para o combate ao machismo, para o combate em relação às violências que são cometidas contra essas deputadas, contra essas senadoras, contra essas vereadoras, né? A gente precisa fazer com que a Câmara dos Deputados, com que o Senado, com que as assembleias legislativas, câmaras municipais tenham colegiados competentes, fortes, atuantes para fiscalizar, para monitorar e quando identificar alguma violência cometida contra essas mulheres ou mesmo quando for procurado ali, quando receber alguma denúncia, para que possa atuar no sentido de aplicar sanções, aplicar punições contra aqueles que cometeram essas violências, punições que sirvam não só de um meio educativo, né, de tentar desmobilizar qualquer outra ação no mesmo sentido, mas que também tire ali a coragem de outros que teriam a intenção, por exemplo, né, ou que não veem problema em agir com machismos, por exemplo, contra mulheres, para que eles sejam desestimulados a praticarem esse tipo de coisa. Então, assim, é necessário um pacto, né, um acordo entre os diversos poderes, entre os diversos níveis, ou seja, federal, estadual, municipal, interconectados, para trocar experiências e para que a gente, de fato, possa ter punições aplicáveis e que sejam, de fato, efetivas, para a gente parar de ver essas constantes cenas, esses constantes relatos de violências contra as mulheres que estão no universo político e, principalmente, né, para que a gente consiga acabar com isso a tal ponto que as mulheres se sintam motivadas a ingressarem na carreira política, né? Então, acho que esse é um debate muito importante, mas que requer muita disposição, requer muita disponibilidade de representantes dos poderes para que a gente atinja esse nível de monitoramento, de fiscalização e de aplicação de punições e sanções, meninas. Pois é, a única questão, assim, sobre essa questão de reforma ali, mudanças no Código Eleitoral que eu vejo com uma certa desconfiança, é porque sempre de 2 em 2 anos a gente vê esse assunto voltando, né? Então, é só uma questão da gente não ficar, só prestar atenção se alguma dessas mudanças talvez não sejam
muito oportunistas. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque de 2 em 2 anos sempre vem também essa mesma conversa, sempre novas atualizações ali no Código Eleitoral. Qual projeto, né, não é oportunista em algum momento, né? Isso que eu fico pensando também, mas ótima reflexão essa da Letícia, por nos lembrar também, né? Tem eleições aí em 2026 e toda mudança ela tem, né, interesses e tem pressões, né, por grupos, né, que desejam, de certa forma, ser beneficiados com a mudança. Vamos ver então como essa discussão vai se dar lá no Senado.